Boa noite, irmãos. Mais uma vez começando mais um culto, né? Essa noite, diante do nosso Deus, para louvarmos, para engrandecermos o nome do nosso Senhor, que sustenta tudo, tudo sabe, está tudo nas mãos dele. E é bom nos reunirmos, mesmo que seja online, para louvar a Deus, para aprender da tua palavra. Vamos orar. Senhor, ó Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa noite, Senhor, na tua presença, ó Pai. Sabemos que o Senhor é o sustentador do universo, ó Pai. Tu tem todo o poder, Senhor. Tu criou todas as coisas e controla e mantém todas as coisas, ó Pai. Sabemos que tudo depende de Ti para que haja tudo, o universo, o mundo, as pessoas e tudo que há, ó Pai. Quão maravilhoso é tudo que o Senhor criou, ó Deus. Obrigado pelas nossas vidas, Senhor. Obrigado pela graça imerecível que vem através do nosso Senhor Jesus, onde nessa condição podemos ter a comunhão eterna contigo, ó Deus. O Senhor seja louvado por isso, ó Pai. Ó Pai, eu venho lhe pedir, ó Senhor, que o Senhor esteja com todos, Senhor, todos que estão assistindo, todos da tua igreja IBVN, ó Pai, esteja ajudando, Senhor, esteja ali na saúde, financeiramente, sustentando, ó Pai, que o Senhor possa fazer a sua obra na vida de todos, ó Pai. Ó Senhor, nesses tempos difíceis, nos ajude, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê paz, Senhor, dentro da tua palavra que lemos, ó Pai, que o Senhor possa nos transmitir tranquilidade, amor, Senhor, e que possamos passar por esse período, ó Pai. Senhor, grandes são tudo que vem de Ti, ó Pai, e quão maravilhoso é tudo neste mundo, Senhor, apesar das tribulações e apesar de tudo, porque as tribulações o Senhor nos concede para que possamos enfrentá-las e crescer na fé, Senhor, diante de Ti, ó Pai. Ó Pai grandioso, amoroso, maravilhoso, obrigado por tudo, Senhor. Senhor, nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar teu nome. Vamos adorar a Deus. Mais uma vez. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar teu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar teu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus.
Amém, glórias a Deus. Próximo cântico, o hino do cantor cristão, 579, Olhando para Cristo. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Aqui em casa estamos bem, graças a Deus. Oi, irmãos, estamos em casa já há mais de 60 dias em consequência do afastamento social imposto pela Covid-19. A saudade de todos é grande, mas a bondade de Deus e sua misericórdia está nos sustentando a cada dia. Nada nos falta. Oramos constantemente para que todos estejam sendo espiritualmente, financeiramente e afastado de todo mal.
Vou deixar uma palavra baseada no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Certamente que a bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias de minha vida. Enquanto eu viver, a sua casa será o meu lar. Me conduz a águas tranquilas e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Em verdes pastos me faz repousar. O Salmo 23, mais do que nos lembrar das promessas e dos cuidados de Deus como bom pastor, este salmo fala da experiência de Deus. Não é apenas uma declaração do que Deus faz por nós, é o cuidado de Deus para conosco, é o testemunho de uma experiência de Deus e uma experiência com Deus. É um salmo de Davi, é um salmo do rei Davi. Ele é talvez uma das porções mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Uma poesia hebraica, um texto hebraico, ela tem apenas 51 palavras, e com 51 palavras, nessa poesia, Davi nos conta a respeito do seu itinerário espiritual, do seu encontro com Deus e de ser encontrado por Deus. Creio que, se perguntasse a Davi o que é Deus, ele citaria o Salmo 23. Portanto, irmãos, vamos entregar nossas vidas a Deus, pois estamos atravessando o vale da sombra da morte. Mas não devemos temer. O Senhor está nos protegendo e após tudo isso, nos aguarda em sua casa com uma mesa posta e lá viveremos todos os dias de nossas vidas. Irmãos, Deus os abençoe. Obrigado. Tua graça me alcançou, a ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se
que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar até que Ele venha. Até que Ele venha. Isto a esperança que ao mundo vou levar até que Ele venha, Senhor, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Amém, glórias a Deus. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Olá, graça e paz, família BVN. Fomos todos pegos de surpresa com esse coronavírus, tivemos que adiar a nossa volta ao Brasil, mas desde então estamos bem aqui, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos provido de tudo, estamos saudáveis graças ao Senhor e temos visto também que a pandemia tem sido cada vez menor aqui no estado, os números têm abaixado, a quarentena tem diminuído, até escolas estão próximas a retornar, trabalhos estão voltando, as igrejas desde semana passada elas estão conseguindo aí retornar aos cultos presenciais. Isso é muito animador de ver que o estado está finalmente terminando com essa quarentena e as coisas estão voltando ao normal. Também a nossa igreja aqui, que temos servido aqui nos Estados Unidos, a Day Spring, ela que passou por muitas dificuldades, muitos anos difíceis, temos visto o Senhor também sendo bondoso para com a igreja, uma igreja que também sustenta a gente, uma outra igreja aqui do estado que também sustenta a gente, ela veio até nós com a vontade de ser parceira da Day Spring e ajudar de várias maneiras, trazendo um pastor, realmente reerguendo a igreja, replantando a igreja aqui no bairro, e temos sido gratos por servir aqui, ajudar, guiar os irmãos nesse processo de transição que a Day Spring tem enfrentado. Estamos morrendo de saudades de cada um de vocês. A gente não vê a hora de poder dar aquele abraço brasileiro. A boa notícia é que estamos com a expectativa de poder retornar ao Brasil no fim de julho, começo de agosto. E a gente conta com as suas orações para com isso. Falta pouco então, logo logo estamos de volta. Um grande abraço para todos vocês. Abraço. Amamos vocês, família BVN. Tchau, tchau. Tchau. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Boa noite, irmãos. No Brasileirão de 1972, a equipe internacional do Rio Grande do Sul viajou para o norte para jogar contra Paysandu na cidade de Belém, Pará. Numa entrevista antes do jogo, o meia Claudio Miro disse: "Tenho o maior orgulho de jogar na terra onde Cristo nasceu." Obviamente, Claudio Miro não entendeu a história. Quando consideramos o Criador e Rei do Universo, temos de admitir que não entendemos o Senhor e seus propósitos muito profundamente. O livro de Abacuque é um estudo nas limitações do ser humano em entender aquilo que Deus faz. Hoje à noite vou continuar o estudo deste livro de Abacuque, que foi iniciado esta manhã pelo pastor Wilson. A primeira linha desta profecia diz literalmente o fardo que viu Abacuque, o profeta.
Em todos os sentidos, esta profecia de Abacuque foi um fardo, um grande peso na vida dele. Através da profecia dele, vamos ver o profeta tentando entender o que o Senhor está fazendo. E como ouvimos na pregação de hoje de manhã, a reclamação do profeta pelas injustiças em Judá, agora vamos ouvir a resposta de Deus. O profeta, nos versículos 2 a 4, lamenta vários problemas na sociedade de Judá: violência, opressão, destruição, contendas, justiça torcida ou pervertida. Agora Deus vai responder a esta reclamação nas próprias palavras dele, com uma mensagem para o profeta e para todos os que estão esperando justiça. Deixe-me sugerir esta proposição. Vamos ver três lições que devemos aprender sobre a obra de Deus em nosso mundo. A primeira lição é que o homem não entende o caminho de Deus. Deixe-me ler o versículo 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Quando o Senhor administra julgamento, ele espanta o ser humano. Aqui o Senhor responde a Abacuque com 4 palavras de alerta, 4 verbos. E esses verbos são no plural. Quer dizer, o Senhor não está falando só com o profeta, mas com todo o povo de Deus. Ele diz, vede entre as nações, quer dizer, observem bem o que está acontecendo nesses dias. Ele diz, olhai, quer dizer, prestem atenção. Ele diz, maravilhai-vos, sejam espantados, desvanecei, estejam estupefatos com os eventos desses dias. Agora que o Senhor tem nossa atenção, o que podemos descobrir do caminho de Deus nas suas obras conosco? As obras de Deus, em primeiro lugar, são universais. Ele diz, vede entre as nações, entre os gentios, entre os goim. Quer dizer, Deus não só trabalha conosco e com as nações que têm o Evangelho, ele não só trabalha com seu povo. Nos dias de hoje, por exemplo, Deus trabalha muito nos países que têm perseguições de crentes. Quando a cortina de ferro caiu nos anos 1980, a Igreja Ocidental descobriu que a Igreja na Rússia estava crescendo mesmo que o país fosse fechado para o Evangelho. As igrejas na China, na Coreia do Norte, nas outras nações que não têm liberdade de pregar o Evangelho, estão crescendo também. Deus está trabalhando em toda parte do mundo. Também não há nação isenta das atividades divinas. O povo de Deus deve olhar para o mundo inteiro para ver as obras de Deus. O Senhor não simplesmente se preocupa com os crentes. Acredito que muito que Deus faz em resposta às nossas orações, Ele faz não só para nós, mas também para retificar condições no mundo que nem percebemos. Mas se nós nos colocarmos no lugar de Judá desobediente nos dias de Abacuque, devemos admitir que o Senhor pode também usar as nações do mundo para nos disciplinar e corrigir. Deus está trabalhando no mundo inteiro, mas o caminho dele nem sempre é bem compreendido por nós. Em segundo lugar, as obras de Deus nos espantam. Deus afirma aqui que as obras dele no mundo podem nos chocar. Ele diz, maravilhai-vos e desvanecei. É fácil acreditar num Deus que aparece como nós, um Deus que fazemos em nossa imagem. Podemos pensar, se eu fosse Deus nessa situação, eu faria o seguinte. Mas os caminhos de Deus não são nossos caminhos. Em Isaías 55, o Senhor fala através do profeta Isaías o
o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim Deus pode atuar de um jeito que nos choque. Considere esses exemplos através da história. Um dilúvio que matou todos os habitantes do mundo nos dias de Noé, menos uma família. O fogo e enxofre que caiu sobre Sodoma e Gomorra e as cidades da planície, matando quase todos. Numerosos tempestades, furacões, tornados, tsunamis, terremotos através dos séculos com muita perda de vida. As duas guerras mundiais que provaram a depravação do ser humano. A atual crise do coronavírus, que alguns acham que pode matar até 1 milhão de pessoas no mundo inteiro. E a volta de Cristo para a Terra, um evento que vai espantar todos na face da terra naquele dia. O Senhor controla todos esses eventos e só Ele sabe o porquê do caminho dele. Em terceiro lugar, as obras de Deus são inacreditáveis. Ele diz: vós não crereis quando vos for contada. Nos dias de Noé, isso foi a verdade. Ele advertiu o povo por 120 anos, enquanto ele construía a arca, mas ninguém acreditou além da sua família. Os anjos de Sodoma advertiram a família estendida de Ló, mas apenas 3 pessoas escaparam do fogo e enxofre. Sabemos das Escrituras que o Senhor sempre advertia os desobedientes de Israel antes de julgá-los. Ele mandou muitos profetas para pregar mensagens de arrependimento, incluindo Abacuque. Mas o povo raramente acreditava nas mensagens. O povo era julgado por fomes, por exércitos estrangeiros, por doenças e outras maldições através dos séculos. Nós testemunhamos de Cristo para muitos, mostrando que o Senhor vai condenar para o inferno quem não tem Cristo no coração, mas poucos respondem. O homem não entende o caminho de Deus, justamente porque não entendemos a profundidade da depravação do homem. O caminho do Senhor não é entendido bem pelo ser humano porque não somos Deus. Não percebemos que o pecado que o homem bebe como água é um insulto enorme na face de um Deus santo e deve ser tratado com finalidade. Não entendemos o caminho do Senhor. Mas também o homem não entende os meios de Deus. Como ele faz as coisas. No início desse trecho, de 6 versículos 5 a 11, o Senhor vai indicar os meios que ele usa para disciplinar Judá por seu pecado. O versículo 6 diz: pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Como sabemos dos versículos 2 a 4 desse primeiro capítulo de Abacuque, Judá precisava de retribuição por suas iniquidades. O povo de Deus era culpado não só de uma justiça pervertida, mas também de violência e de opressão. Também sabemos que nos dias do rei Manassés, antes de Abacuque, este povo era culpado de seguir outros deuses. Olha a lista aqui. Adoraram o exército dos céus, o sol, a lua, as estrelas. Adoraram Baal. Edificaram ídolos no próprio templo. Consultaram feiticeiros.
O rei Manassés até queimou seu próprio filho como sacrifício. Então, para tratar tudo isso, o Senhor tinha que punir, disciplinar seu povo. Mas quais meios ele iria usar? O Senhor faz claro que os caldeus, quer dizer, os babilônios, seriam o instrumento de julgamento nas mãos dele. Mas este povo não era bonzinho. Realmente, o resto desse parágrafo da profecia descreve a depravação dos babilônios, o instrumento que o Senhor usaria para disciplinar seu povo. Desta descrição dos babilônios, vamos concluir algumas coisas sobre os meios de Deus de disciplinar seu povo. Em primeiro lugar, Deus pode permitir atividades desumanas no processo de julgar e disciplinar. Os babilônios são descritos como uma nação amarga e impetuosa. A palavra amargo, a palavra mar no hebraico, é também usada para descrever Noemi, no livro de Ruth, quando ela voltou de Moabe sem marido e sem filhos. Ela disse para as mulheres da cidade de Belém: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Agora, os babilônios eram um povo amargo. Eles nem pensavam na justiça. E a impetuosidade deste povo proibiu uma consideração do bem-estar dos povos conquistados. A melhor palavra para definir este povo babilônico é cruel. A crueldade dos babilônios é bem documentada nas escrituras e na história. Por exemplo, quanto a Israel, depois da queda de Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor, em 586 a.C., o rei de Judá, Zedequias, não foi simplesmente colocado na prisão na Babilônia. Primeiro, Nabucodonosor mandou que os filhos de Zedequias fossem trazidos e mortos diante dele, e logo depois os olhos do rei foram arrancados. A última coisa que ele viu foi a execução dos seus filhos. Ele era rei em Israel, e os babilônios trataram ele assim. Podemos ver evidência desta crueldade aqui nesta passagem, Abacuque, nas descrições que vamos ver através dos versículos 7 a 11. No versículo 7, temos o seguinte: os babilônios, eles são pavorosos e terríveis, e criam ele mesmo o seu direito e a sua dignidade. As leis observadas por este exército babilônico não eram bem estabelecidas. Eles não tiveram a Convenção de Genebra, por exemplo, que temos hoje em dia para regular as guerras. Os soldados criaram suas próprias leis no tratamento de seus cativos, dando muitos abusos. Também a honra não era algo exigido por Deus e definida por morais absolutos. Ao contrário, a honra era determinado pelo indivíduo, com toda a sua avareza e concupiscência. Esta crueldade dos babilônios serve como uma imagem das iniquidades dos judeus, que violavam as leis de Deus e seguiam suas próprias leis nos dias de Abacuque. No versículo 9 há mais evidência da crueldade deste povo. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Os babilônios misturavam sua crueldade com violência, e este versículo deixa a impressão de que a violência deles era seu alvo como soldados. Mais uma vez, podemos ver o julgamento de Deus derramado apropriadamente sobre os violentos de Judá. É retribuição justa na parte de Deus contra a sociedade corrupta e violenta de Judá que Abacuque lamentava nos versículos 2 a 4. Também, os meios de Deus podem envolver um povo com sucesso espantoso.
Babilônia é chamada uma nação que marcha pela largura da terra. O exército dos babilônios tinha energia inesgotável e disciplina para completar suas campanhas militares com grande sucesso. Pelas muitas conquistas e os despojos ganhos de muitas nações, a Babilônia tinha recursos quase infinitos para continuar suas guerras. Mas, obviamente, eles não teriam tanto sucesso sem a participação do Senhor. Quer dizer, o Senhor usou Babilônia como o meio de disciplinar seu povo. O versículo 8 também descreve esta qualidade dos babilônios com mais pormenores, com esse sucesso espantoso. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Esta linguagem mostra um exército que ataque com muita rapidez, como uma águia. A Babilônia era capaz de ganhar batalhas com velocidade, usando muitos cavalos e cavalheiros. Também essas conquistas eram violentas. O texto diz que os guerreiros eram ferozes como lobos. E a extensão das campanhas militares desse exército era impressionante. Eles chegariam de longe, se espalhariam por toda parte. Nem todo o exército poderia fazer isso por falta de recursos, tomando muito risco com este ato de espalhar o exército. Mas os babilônios, com sua intrepidez, conseguiram ganhar conquista após conquista. O exército babilônico era uma maravilha do mundo antigo. Com sua coragem, com sua liderança astuta, com seus recursos extensos. Dentro de só 20 anos, eles derrotaram os assírios, os egípcios, os da Síria e da Palestina e dominaram o Meio Oriente inteiro. Deus pode permitir sucesso espantoso. É um dos meios dele. Também ele pode permitir motivações erradas. A motivação do exército dos babilônios era despojos e riqueza. Deus diz que eles marcharam pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. No texto sagrado, quando Deus manda julgamento sobre seu povo, ele não exige que o instrumento de julgamento tenha a mesma motivação que Deus tem. Nos versículos 9, a segunda parte, e 10, esses versículos repetem esta motivação dos babilônios de ganhar despojos. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomam. A ambição deste exército era evidente, reunindo os cativos como areia. Abraão tinha recebido a promessa que seus descendentes seriam multiplicados como a areia da praia. Infelizmente, muitos deles se tornaram cativos dos babilônios nesta época. Este exército babilônico era notável por seus sítios de cidades fortalecidas. Eles atacavam essas cidades com muros e fortalezas porque os tesouros de reis eram guardados lá. Uma geração depois desta profecia, Jerusalém cairia nas mãos dos babilônios depois de um sítio de 18 meses. O templo seria saqueado e o muro derrubado. Este evento iniciou o cativeiro de Judá. A tendência é de ver esses julgamentos sobre Judá como exagerados. Será que o povo de Judá devia sofrer tudo isso
por causa das injustiças praticadas na sociedade. Mas o Senhor não é homem. Nós não entendemos. Somente Deus realmente entendeu a profundidade do pecado em Judá. E só Deus sabe o que é necessário para retribuir os pecadores. O Senhor se sente o peso do pecado do seu povo, mais do que nós que somos seres humanos. O Senhor é obrigado a atuar segundo a sua santidade e justiça para tirar esta vergonha diante dele. À luz de tudo isso, devemos lembrar que o Senhor tem um propósito firme na disciplina do seu povo. Mesmo não entendendo bem o que o Senhor faz, o homem deve confiar no propósito de Deus. Logo nos versículos 12 a 17, que vou pregar domingo que vem, o profeta vai perguntar ao Senhor sobre a lógica de disciplinar Judá, o povo de Deus, através de homens menos justos do que os judeus, quer dizer, os soldados violentos da Babilônia. Mas o propósito de Deus na disciplina do seu povo é independente do instrumento que ele usa para disciplinar. O propósito importa muito mais do que o instrumento. O instrumento seria a Babilônia. O propósito fica no coração de Deus. Vamos considerar uma comparação aqui para entender um pouco mais sobre o propósito de Deus. Quero tratar o propósito de Deus no sofrimento através de uma comparação entre Abacuque e Jó. Nos dois casos, o Senhor usou o sofrimento para reforçar a importância de depender de Deus. No caso de Jó, o instrumento do sofrimento foi Satanás. Podemos ver facilmente que o instrumento do sofrimento de Jó não era mais justo do que Jó. O Senhor usou Satanás, o pior de todos os seres do universo. Mas como no caso de Babilônia, nos dias de Abacuque, Deus não é obrigado a usar um instrumento mais nobre para disciplinar seu povo. No livro de Jó, Satanás enviou as tragédias na vida dele. Houve perda de todos os seus animais em poucos dias. Houve a perda dos seus 10 filhos mortos numa só tempestade. E por fim a perda da sua saúde. Jó não amaldiçoou Deus. Satanás quis ver isso, mas Jó não fez isso. Mas Jó questionou a lógica de Deus em ser aflito, pois a vida dele era muito justa e a única explicação que ele poderia imaginar era que ele foi disciplinado pelo pecado. Várias vezes no livro, Jó, sendo justo, pede uma audiência com Deus para se defender na sua inocência. Mas a mensagem do livro de Jó se encontra nos capítulos finais, quando Deus dá uma audiência a ele. E ele pergunta a Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Deus continua com mais 4 capítulos de perguntas que mostram que ele é soberano e onisciente. E no final das perguntas, Jó tem que admitir humildemente que ele não entende perfeitamente o propósito de Deus. A partir desta entrevista com Deus, Jó simplesmente confia que o propósito de Deus nos sofrimentos dele é de suma importância no plano divino. Assim, a mensagem de Jó e a mensagem de Abacuque têm muitas correspondências. Nem sempre entendemos o porquê dos nossos sofrimentos. Isso é porque o propósito do Senhor não é um conceito simples. Do mesmo jeito que não podemos entender como o Senhor criou o mundo, como no caso de Jó, não podemos entender o propósito do Senhor em nossos sofrimentos. Assim,
A resposta que Deus quer ver em nós é fé nele, dependência dele, confiança que ele fará o que é o melhor segundo o plano e propósito dele. Vamos pensar em mais uma comparação. A comparação de perspectivas de Deus e de nós. Irmãos, coisas terríveis podem acontecer na vida de crentes deste mundo. Podemos ser objetos de violência, assaltos, tragédias da natureza, como dilúvios, deslizamento de terra, acidentes de veículos, de aviões, doenças e vírus fatais. Podemos andar fielmente com o Senhor e ainda morrer subitamente. Quando tentamos explicar essas coisas com nosso entendimento limitado, acabamos errando de uma ou outra maneira. Por exemplo, tentamos achar pecado na vítima. Os amigos de Jó tentaram fazer isso com ele, mostrando que ele sofreu porque ele não estava revelando o pecado, confessando os pecados na vida dele. Também podemos abraçar a perspectiva de que Deus não sabe tudo o que vai acontecer e por isso, quando uma coisa terrível acontece, ele não é responsável. Esta posição é chamada o teísmo aberto e não segue a Bíblia, que mostra que nosso Deus é soberano, ele sabe tudo, ele ordena tudo. Então, esta desculpa não funciona. A terceira resposta, podemos acusar Deus de injustiça divina. Mas a resposta correta é admitir que não entendemos, que só Deus sabe seu propósito em nossos sofrimentos. Anos atrás eu tive um colega que diria que no meio de sofrimento, olha, uma vez que eu determinar o que é que o Senhor quer que eu aprenda, a lição que devo aprender desse sofrimento, ele vai parar com o sofrimento. Ele vai acabar esta aflição. Eu acho que não. Acho que não é tão fácil. Acho que nem todo sofrimento tem uma lição para aprender. Acho que em muitos casos o sofrimento, o motivo do sofrimento, o propósito, nunca vai ser entendido. E é possível, bem provável, que mesmo no céu não saibamos por que sofremos. Mas os propósitos são de Deus. Ele tem todo motivo perfeito para as coisas que ele faz e o que ele faz é bom. Graças a Deus que estamos no lado dele. Deixe-me aplicar esta passagem e podemos terminar. Jó não entendeu o propósito de Deus do seu sofrimento. Ele achou que entendeu, mas ele não entendeu. O texto de hoje à noite, de Abacuque, mostra que o profeta também não entendeu o que o Senhor estava fazendo. Os dois foram instruídos por Deus, Jó e Abacuque, instruídos pessoalmente da boca de Deus, para que eles entendessem que não é necessário saber o porquê dos atos de Deus. É simplesmente necessário acreditar nele, depender dele e deixar os resultados com ele. Será que não podemos aprender esta lição também? Nosso sofrimento está nas mãos de Deus. Ele sabe o que é necessário para nós vivermos vidas mais santas. Isto pode exigir sofrimento. Vidas mais obedientes, claro que o sofrimento encaixa aqui. Vidas mais produtivas diante dele. Motivos bons para que nossas vidas não sejam fáceis. Mas não devemos questionar os propósitos de Deus em nosso sofrimento. Ele vai fazer o que é reto.
o que é necessário, o que cumpre o propósito dele para nossas vidas. Não vamos entender, mas devemos acreditar. Amados do Senhor, como é bom adorar a Deus, não é? Cantar ao Senhor com esses cânticos. Mas nós não podemos desistir, não podemos desanimar. Tem sido difícil, mas cremos que será temporariamente essa situação de cultuarmos todos os domingos nas nossas casas. Então quero te motivar a continuar orando ao Senhor, clamando a Deus pelo nosso país, pelos nossos governantes, pela nossa igreja, por todos nós, orando, intercedendo uns pelos outros. E claro, orando também pelo mundo todo, para que Deus acabe em nome de Jesus com essa pandemia. Eu te aconselho a continuar desta forma. Não desista, não desanime. Vamos lá, para frente, corajosos. E claro, eu também quero te motivar a continuar com a sua adoração nas finanças. Vai aparecer para você o número e conta aqui do banco, número e conta, agência, tudo certinho, para você continuar adorando a Deus também com seus dízimos e ofertas, ok? Então, continuemos a adorar ao Senhor. Pela
Vamos orar, irmãos. Obrigado, Pai, hoje à noite, pelo profeta fiel Abacuque. Obrigado pelas perguntas dele, pelo desejo dele de ver justiça na sua sociedade. Obrigado também pelo entendimento dele até o final deste livro dos caminhos do Senhor, da maneira que o Senhor vai tratar Israel. Eu peço, Pai, que em nossas vidas nós tenhamos entendimento, Pai, bastante para acreditar. Claro que não vamos entender os propósitos que o Senhor tem para nosso sofrimento, mas ajuda-nos, Pai, a aplicar nossa fé ao processo, acreditando, Pai, que sendo soberano, sendo onisciente e sendo totalmente bom, o Senhor vai deixar entrar em nossas vidas aquilo que é necessário para nosso crescimento, nossa santidade, nossa obediência diante de Ti. Pai, ajuda-nos, através dessas semanas de estudo de Abacuque, a entender esta mensagem, para que possamos assimilar as verdades, possamos aplicar, Pai, os conceitos, os princípios, para que possamos entender nossa posição, Pai, no sofrimento que o Senhor manda, para que possamos não entender os motivos, os propósitos do Senhor, mas perceber como podemos mostrar nossa fé no processo. E que o Senhor esteja nos fortificando, fortalecendo no processo de dar louvor ao Senhor no meio do sofrimento. Ajuda-nos, Pai, a ser bons exemplos diante do mundo. O mundo não sabe sofrer. O mundo não entende nenhuma qualidade no sofrimento. Nós entendemos, Pai, que é necessário. Então ajuda-nos, Pai, a modelar para o mundo a força que o Senhor nos dá, para que o Senhor seja engrandecido e para que as pessoas perguntem o que é que você tem que eu não tenho, para entender como o Senhor está atuando na sua vida. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de abrir a Tua Palavra juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos.